As flores trazem cada vez mais luzes de estrelas pra gente abrir nossas consciências com os florais, até vestirmos a pureza do elixir. Os florais e companhia vêm pra revelar: dentro de você existe, na verdade, um avatar. Tem uma senha dentro de nós. Alô, bom dia para todos. Hoje, dia 8 de março de 2013, Dia da Mulher, né? Parabéns para todas as mulheres, para todas as batalhadoras aí no equilíbrio do planeta. Então, hoje nós vamos falar sobre o equilíbrio entre o lado direito do cérebro e o lado esquerdo do cérebro. Tá? Então, o lado direito do cérebro é o nosso arquivo de vidas passadas, é o nosso potencial resumido para nós conseguirmos ascensionar. Então, até no cérebro existe uma prova, né, um documento de que nós todos estamos habilitados a ascensionar. Todos têm essa oportunidade. Por quê? Porque nesse lado direito do cérebro estão arquivadas todas as nossas realizações de luz e, lógico, de sombras, né? Que são as nossas reservas hormonais. As nossas reservas hormonais estão arquivadas e elas podem ser ativadas através do lado direito do cérebro. E, segundo dizem, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções estão todas arquivadas aí. Então, se nós temos alguma energia de ódio, uma energia de mágoa, de ressentimento, através desse lado direito do cérebro nós podemos eliminá-la. E essa eliminação seria através de ativação. Então, muita gente fala assim: eu sou canhoto, eu tenho dificuldade, né, eu escrevo só com a mão esquerda, enfim, isso me faz uma diferença, né? Tudo que eu vou fazer, por exemplo, se eu vou tocar bateria ou tocar um violão ou alguma coisa, tudo violino, né? Tudo seria ao contrário, né? Então, por quê? Porque o lado esquerdo do cérebro é o que está ativado, está pronto para fazer a gravação do nosso DVD, a nossa vida, as nossas experiências todas estão gravadas no nosso lado direito, ou melhor, no lado esquerdo do cérebro. A gravação é no lado esquerdo do cérebro. Então todo mundo usa o lado esquerdo para comandar a mão direita. É um X, assim, é invertido. Então, quando você estuda música, quando você faz digitação, né, você já está sendo obrigado a usar as duas mãos, né? Você equilibra as duas mãos. E isso é um trabalho muito longo. Nós levamos muitas encarnações, às vezes, para conquistar essa qualidade de ser ambidestro, né, de trabalhar com as duas mãos. E os seres ascensionados, os seres de luz, todos têm essas qualidades. E nós que estamos meio retardados,
nós precisamos lutar contra esses impedimentos. Então a recomendação é que todo mundo desenvolva a habilidade nas duas mãos. Quem é canhoto precisa trabalhar com a mão direita o máximo possível. Quem é destro precisa trabalhar mais com a mão esquerda. Mas essa ativação precisa ser feita o quanto antes, né? É difícil uma pessoa de 50, 60 anos começar a trabalhar com isso, mas não é impossível, né? A qualquer momento você pode começar isso. O ideal seria começar na juventude, né? A partir da explosão hormonal, 11, 12 anos, 9, 10 anos, enfim, nessa fase, né, que é muito bom, é muito importante o estudo da música, porque na música você normalmente precisa das duas mãos, né? Se você vai tocar violão, se você vai tocar teclado ou qualquer coisa assim. Mas tudo isso é muito importante. É tão importante isso que nós não deveríamos deixar nenhuma pessoa sem essa busca. Todas as pessoas precisariam trabalhar com isso. É obrigatório. Nós precisamos ter essa energia fluindo no nosso corpo. É uma ativação das nossas polaridades, né? Então, quando se fala de ativar o lado direito do cérebro, que seria a nossa reserva hormonal, a nossa caixa preta, né? Nós precisamos começar a desenvolver essa memória. Essa é a memória celular nossa. Então, trabalhar com as mãos, equilibrar masculino e feminino, os pés também, né? Lógico, mas é um pouco mais difícil, né? Você desenvolver tanto os pés. As mãos são o nosso lado masculino, nós precisamos ativar em equilíbrio para poder não haver guerra. As guerras nascem do masculino desequilibrado. E o que é um masculino desequilibrado? O masculino está nas mulheres e nos homens, né? Mas o que é esse masculino desequilibrado? Que não tem memória. Na verdade, essa memória não é ativada. Começa com a pessoa não aceitando reencarnação, né? E aí vai por outros caminhos. Mas quando você desenvolve esse lado, essa abertura, a sua memória celular está sendo ativada e você readquire a noção de que não existe escassez, né? Os economistas, eles só falam de escassez, né? A escassez é o grande medo. Então, ao longo da história, todas as guerras foram promovidas por causa de falta de recursos. Quando os governos chegam à conclusão de que vai faltar água, de que vai faltar terras, né, para a gente produzir o alimento, os governos começam a se movimentar para tomar territórios e principalmente em busca do ouro líquido, né, que é a água fantástica, né? Então, por causa disso, existem as guerras, porque as pessoas acham que vão ficar sem água, vão ficar sem terra e precisam matar aqueles que estão ocupando o lugar que elas queriam ocupar. Então, essa noção de escassez, que é, na verdade, assim, complicado falar sobre isso, porque no deserto tem escassez de água, né? Não tem o que falar, falta até terra, né? Só tem areia.
nos polos você tem muita água, mas essa água está congelada. Enfim, esses desequilíbrios mostram quanto o ser humano ainda precisa aprender, precisa lutar para resgatar a memória de que nós temos tudo, né? Quando Jesus fala, olhai as aves que voam, né? Elas não colhem, não plantam, não ceifam, e elas estão muito bem vestidas, elas estão bem alimentadas. Então, essa é a nossa meta, nós descobrirmos que tudo está à nossa disposição. Só não estão à disposição os nossos objetos de capricho, né? Os nossos objetos na verdade, luxúria ou qualquer outro tipo de energia negativa. Então, se existe um compromisso da espiritualidade, do divino, em manter todos os seres humanos dentro de um patamar de nutrição, de alimentação, porque a gente deve sempre lembrar que o universo é uma eterna, infinita cadeia alimentar. Então, todos nós nos alimentamos exatamente daquilo que mais precisamos ou deveríamos estar conscientes de que precisamos. E como nós ainda nem adquirimos essa consciência, nós nos alimentamos ainda de energias erradas, né, de glicose errada, enfim, nós ainda estamos precisando passar pelas doenças, pelos nossos problemas, tá? Então, essa consciência de que o universo supre tudo, né, de que não nos vai faltar nada, ela só vem a partir de determinados conhecimentos, de determinado grau de ativação do lado direito do seu cérebro, né? Então, o lado direito do seu cérebro é um grande foco. As pessoas que são canhotas, elas já têm isso ativado, mas elas precisam concretizar, elas têm outras dificuldades. A maioria das pessoas concretiza, porque usa a mão direita, né? As pessoas que usam a mão esquerda têm limitações na hora de executar. Então, cada um tem um tipo de dificuldade, mas todos precisam focar exatamente a mesma coisa, que é o equilíbrio, né? Nós todos somos desequilibrados e nós precisamos alcançar um nível de equilíbrio maior. Isso só vai ser conquistado através da ativação da nossa memória celular. Essa memória celular, ela está hoje explodindo, porque o planeta está explodindo informações, né? Nós todos podemos nos alimentar dessas informações e chegar a um nível de paz interior. A paz pode ser mantida a todo instante se nós estivermos equilibrados. Então, um dos requisitos que esse programa universal que foi baixado agora em 21/12/2012 é que para você ficar no planeta, pelo menos você precisa estar focalizando esse equilíbrio, precisa estar ativar essa consciência de que o equilíbrio está dentro de você, só que você não consegue ainda trabalhar com ele,
né? Então, uma coisa interessante é andar de bicicleta, né? Você não pode cair de um lado nem de outro, você só faz isso numa curva, né? Então, existem todas as regras para você pilotar uma bicicleta. E isso é uma coisa simples, mas falando de espiritualidade, falando das nossas funções, falando do nosso projeto de vida, fica um pouco mais complicado, porque o ponto de equilíbrio de cada pessoa é diferente e só cada um pode abrir esse ponto de equilíbrio, lógico, com a ajuda dos mestres, né? Nós estamos recebendo toda essa orientação dos mestres para chegar no ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio nos traz a bendita paciência, né? O poder sobre nós mesmos em relação a tempo e espaço. Se você vive atormentado porque você deveria estar em algum outro lugar agora, onde você seria mais feliz, onde você estaria de bem com a vida, você nunca vai ter paz, porque não é o local, não é o espaço que você está ocupando. O espaço na verdade, ilusão. É sim o seu corpo, o seu campo astral. Para onde quer que você vá, você leva o seu campo astral todinho, uma corte de informações, né? Um arquivo enorme. Então, se você chega em qualquer lugar, você está trazendo desequilíbrio, se você estiver desequilibrado, e está trazendo equilíbrio. Só que, lógico, esses são detalhes mais específicos, né, que você vai falar, nossa, então em qualquer lugar eu posso abrir meu campo, em todo lugar existe a egrégora que faz parte da minha aura, né, do meu nível de consciência. Não, exatamente aí mora a grande dificuldade. Mas essa história de você ficar se deslocando, de você achar que onde você está ruim, e o que está fazendo agora, o tempo está passando e você está perdendo tempo, você não tem paciência, você não tem calma, isso te desequilibra, né? Então, para nos ajudar nessa frequência, está um mestre El Moria, ou El Moria, esse elixir de ascensão de El Moria, né, nos dá essa paz, esse equilíbrio que todos nós precisamos cultivar. Então, me lembro quando veio a canalização para El Moria, o elixir de ascensão 9, nós tivemos uma experiência muito interessante da aproximação da legião que trabalha com o Dr. Edward Bach. Dr. Bach foi um inglês que abriu a memória para o Ocidente de que as flores contêm mensagens. E essas flores têm uma simplicidade, têm uma frequência de luz muito alta. E essa frequência só aparece quando nós cultivamos o equilíbrio entre os dois hemisférios cerebrais. A história do Dr. Bach, que trabalha junto com a equipe do mestre El Moria, é uma história encantadora, porque ele tinha uma doença ligada a intestinos, né, aparelho digestório, e ele foi fazer a faculdade de medicina, né,
no começo do século passado. E ele descobriu que dentro da alopatia existiam poucas chances para o problema dele. Aí ele mergulhou na homeopatia. Ele fez um trabalho maravilhoso com a homeopatia, fez os 7 nosódios do Dr. Bach, né? E, na verdade, ele chegou num momento em que ele achou isso tudo muito complicado. Achou que era muito específico, tudo muito específico. Ele viu que a humanidade precisava simplificar tudo. E aí ele fechou um grande laboratório em Londres, fechou literalmente e foi para a zona rural. E a descoberta do primeiro floral foi a seguinte: ele estava andando de manhã. A Inglaterra tem muita umidade, né, porque é uma ilha toda cercada, e ele começou a olhar para o orvalho. As flores tinham os orvalhos, as gotas de orvalho encantaram o Dr. Bach. E ele se aproximou de uma plantinha que se chama impatience ou impatience ou impaciência, né? Aqui no Brasil ela tem o nome de Maria Sem Vergonha, né? Então é uma flor, ou de beijo, né? Ele chegou próximo e lambeu o orvalho. Ele falou: nossa, isso é encantador. Ele lambeu o orvalho, continuou andando, observando outras coisas. Ele começou a perceber que ele se acalmou. Como ele estava muito ansioso, impaciente, na verdade, para descobrir a nova terapia que brindou o nosso planeta, né, o hemisfério ocidental, o Ocidente, que brindou com essa sabedoria, ele começou a ficar mais calmo. Ele falou: nossa, está me dando um bem-estar, eu não estava assim. Antes de eu lamber aquele orvalho, eu não estava sentindo essa coisa gostosa. Agora eu estou me sentindo assim, está tudo bem, está tudo certo, não tem nada, não estou atrasado. O problema do impaciente é que ele acha que ele está atrasado, ele está sempre perdendo tempo, né? Então, essa energia brotou, ele falou: que é isso? Parou e começou a refletir, né? E agora? O que é isso aí? Esse orvalho em cima de uma pétala de flor. Esse orvalho foi o quê? Uma umidade que se condensou e ficou aí tomando raios do sol, né? O sol brindando aquele orvalho. Então, pronto, eu vou pegar essas flores, vou colocar dentro de uma água pura, vou deixá-la no sol durante um determinado tempo. Essas flores vão liberar a frequência da flor e eu vou colocar meio a meio, né, conhaque, né? O conhaque, o brand deles é fantástico, né? Então, estava aí descoberta a primeira essência floral. Dr. Bach começou a usar e percebeu tudo, porque aí abriu todo o campo. Os florais, na verdade, precisam da estrela, que é o Sol, né? Essas mensagens dos raios solares, que dentro da configuração das flores, ela consegue, os raios solares conseguem liberar as informações do anjo que trabalha aqui com os seres humanos, para que eles se tornem menos impacientes, ou seja, mais pacientes,
Né? Então essa paciência foi a primeira grande mensagem que veio através das flores, que foi um grande brinde, né, que a humanidade recebeu para abrir esses novos arquivos. E é o que hoje nós estamos trabalhando, é onde hoje nós estamos trabalhando com as essências florais, as essências estelares e as plantas em si. Logo o Dr. Bach começou a perceber que para preparar o floral ele poderia colocar as folhas, né? E as folhas tinham também mensagens. Tanto que depois ele fez um floral maravilhoso, que era o broto da castanha. Quer dizer, não era nem flor, chama-se chestnut bud. É o broto da castanha. Então, esse broto da castanha é o que ativa a nossa memória cerebral para nós resgatarmos conhecimentos. Ele usa esse chestnut bud para a pessoa ter mais condições de aprendizado. Quando que uma pessoa aprende? Quando ela cala a boca, quando ela para de ficar pensando e sem controle e querendo falar em vez de ouvir. Então, Chestnut Bud, ele abre os nossos ouvidos. Ouça a voz da sua consciência, do seu eu superior. Para de ficar criando fantasmas, criando energias negativas em torno de você, para você se desestabilizar e você se sentir em guerra com você mesmo. Né? Então, essas são as belezas da terapia floral. Terapia floral é exatamente esse acesso que a gente tem ao nosso arquivo de hormônios, as nossas reservas hormonais. Então, veja bem, esse arquivo está dentro de você, não adianta você procurar fora, não está fora, você precisa entrar, conhece-te a ti mesmo. Cantaram essa bola já há muito tempo, e o que é que nós estamos esperando para começar a fazer isso? Mas no nosso mundo, no dia a dia, nessa agitação toda, a gente fala, poxa, eu não consigo ficar 5 minutos meditando, eu preciso estar ativo. Então, tudo bem, seja ativo, começa a abrir o lado direito do seu cérebro, começa a trabalhar com a mão esquerda, escova os dentes com a mão esquerda, né? Penteia os cabelos com a mão esquerda. Então, gente, através da ação, nós conseguimos reconfigurar o nosso desequilíbrio. Então vamos começar agora. Começa a estudar um instrumento, começa a ouvir a sua voz, né? Começa a cantar. Então só vou lembrar para vocês que na quarta-feira que vem, né, dia 13, às 19h30, a gente vai fazer o primeiro encontro dos nossos coralistas, né? Quem quiser vir cantar com a gente, às 19h30 na quarta-feira. Então vamos começar a trabalhar junto, né? Trabalhar junto é sentir-se ativo com alegria, né? E essa alegria, não existe maior alegria do que você se conquistar. Você precisa se conquistar. Esse é o grande desafio seu. Então, hoje, em homenagem às mulheres são impacientes, as mulheres são faladeiras, né? Então, nós precisamos começar a equilibrar o feminino nosso. Os homens também são impacientes e desequilibrados, mas nós precisamos começar a fazer alguma coisa, agir e nos preparar para sintonizar com o plano superior.
Quando nós subimos para o andar de cima ou andar de baixo, né? Ninguém sabe para onde vai, mas nós já chegamos com uma bagagem melhor, né? Então essa bagagem é muito interessante, né? Porque ela é muito rica, ela é muito rica de conteúdos, e esses conteúdos são o quê? Nós precisamos encaixar o nosso quebra-cabeças, né? Sabe essas pecinhas de quebra-cabeça? Você imagina que o seu maior problema, o nosso maior problema, é começar a montar isso e formar uma imagem, e dar uma imagem para isso. Quando a gente começa milhões de coisas e não termina nada, não vai nada até o fim, é porque a gente não entrou dentro das nossas reservas hormonais. Então, essa é a nossa meta. Paz e luz. As flores trazem cada vez mais luzes de estrelas pra gente abrir nossas consciências com os florais, até vestirmos a pureza do elixir. Os florais e companhia vêm pra revelar: dentro de você existe na verdade um avatar. Tem uma senha dentro de nós, é uma passagem de volta ao sol pelo